gente vai dar agora uma guinadinha para a esquerda ou para a direita. Qual a diferença entre educar para a vida e educar para o trabalho, nessa perspectiva do tema que a gente discute hoje, né? Ócio e trabalho. Professor Cássio. Eu vou iniciar, mas eu vou deixar a palavra final para a Roseli, que eu sei que ela trabalha com a perspectiva da educação para o ócio. A Universidade de Deusto todo trabalha nessa perspectiva. Justamente. A ideia de que nós temos na contemporaneidade é que a nossa formação, a formação que eu digo de base, ou seja, a função educacional, nossas escolas, elas de uma certa forma estão voltadas para o mundo do trabalho. E nós somos educados a saber escolher bem a profissão, a desenvolver técnicas e habilidades que nos permitam uma boa inserção no mercado de trabalho, né? Mas essa ideia, né, assim, ainda que o trabalho seja, na minha concepção, uma função central na vida do sujeito, ela não dá conta da dimensão humana como um todo. E aí é onde se dá a limitação. Com isso eu não quero dizer, e aí os meus amigos que sabem que eu defendo a área do trabalho, que ele perde a sua centralidade. Mas o trabalho hoje em dia, cada vez mais, ele rivaliza com outras atividades sociais, né? Seja com o próprio sentido da educação, que precisa ser transformado. Se a gente quer, fazendo uma vinculação com o que a gente tem discutido aqui, identificar-se com aquilo que a gente realiza, eu preciso entender o que é essa identificação. Eu preciso me compreender como sujeito inserido socialmente numa ampliação muito maior do que esse restrito mundo do trabalho, principalmente na compreensão do trabalho instrumental. Porque aí, só fazendo uma recuperação de uma das perguntas, não há problema nenhum em você trabalhar numa coisa que você não se identifica, desde que você resgate significado em outras esferas da vida. Eu posso, inclusive, trabalhar em algo que não me identifico plenamente, mas ter consciência disso e buscar essa realização no outro espaço. Não há pecado nenhum nisso. O problema é eu me iludir nessa perspectiva. Então, essa relação, dentro disso que a gente está discutindo, de uma educação para a vida, de uma educação para o trabalho, tem que superar essa perspectiva, porque ela ainda é muito economicista, que é a crítica que eu faço ao campo do trabalho. Professora Roseli. Parece uma coisa muito simples, deveria parecer uma coisa muito simples, a gente falar assim, educação para a vida, né? Porque, poxa, se nós estamos aqui vivendo esta vida, ou vivenciando essa vida, a educação para ela deveria ser uma coisa muito simples, mas não é, né? Então, realmente, dentro da perspectiva dos estudos e das pesquisas que nós fazemos lá na Espanha, nos toca muito a ideia de que as pessoas, dentro de um dado contexto, deve ser, sim, educada ou reeducada para, né? Hoje se fala em reeducação alimentar, reeducação postural, todas as reeducações, e também a educação para a vida deve ser algo que deve ser pautado como um aspecto de aprendizagem. Que a gente se esqueceu um pouquinho daqueles valores que são mais próprios, mais inerentes do ser humano, né? A gente, dentro dessa sociedade tão, vamos dizer assim, narcisista e globalizada, a gente se esqueceu daqueles valores que são próprios da vida, né? E então, esses valores temos que fazer, sim, uma reeducação. E um dos aspectos que trabalhamos na Universidade de Deusto, que é onde eu realizo o doutorado, e as pesquisas que eu realizo são com mulheres imigrantes nordestinas casadas com homens bascos. E qual seria a percepção que elas têm do ócio como âmbito de integração nessa cultura tão distinta da brasileira, que é a cultura do País Basco. E chegamos ao ponto da descoberta de que viver dentro de uma dupla cultura, uma cultura muito distinta da sua original, deve ser, o imigrante deve, ou a mulher imigrante, né, no caso que é a nossa pesquisa especificamente, deve passar, sim, por uma educação, uma reeducação. Por quê? Porque ela deve fazer a mesma coisa que o trabalho exige. Ela deve fazer uma releitura da cultura anterior a ela. Nos é dado se apropriar da nossa própria história. Não é porque eu porque eu imigrei para um outro país, que tudo aquilo que eu vivi, toda aquela minha história que eu tinha, simplesmente agora vou viver uma outra coisa.
né? Vou viver uma outra cultura, vou viver uma outra história, sem se dar conta de que tudo que ela levou, que significa ser sertaneja, na essência da palavra ser sertaneja, vai fazer com que ela tenha um nível de integração ou vamos dizer assim, uma etapa de integração muito mais tranquila ou muito menos sofrida do que uma outra pessoa que simplesmente emigra e acha que toda aquela história da cultura que ela viveu não tem sentido nenhum. Ou seja, que simplesmente ela vai ser incluída satisfatoriamente ou não, dentro de um contexto do sofrimento. E na cultura organizacional é a mesma coisa, né? Então, a cultura deve ser revista, né? A história de vida deve ser repensada como um processo que faz uma ligação entre uma coisa e outra. Não somos novo, porque entramos num trabalho agora e operacionalmente vou realizar uma atividade ou uma operação, um procedimento que não tem nada a ver com outra realidade, com outro procedimento, com outra história que eu vivi anteriormente. Tudo tem uma relação e isso deve ser trazido à tona para dar conta deste grande dilema que você coloca. Com certeza, né? Ócio e trabalho, a gente está tentando aqui aprofundar, né, para o nosso ouvinte. E é um debate bem interessante. Vamos falar um pouquinho, a gente fala ócio, trabalho, vamos falar um pouquinho na questão da arte. Eu não sei se é a arte, né, como ideia de ócio, né, porque o ócio é muito particular, mas qual é o papel dos bens culturais e particularmente da arte na realização espiritual do trabalhador, né, nessa busca de satisfação? Cássio. Bom, eu acho que os bens culturais, eles fazem essa mediação com o fato de se produzir enquanto sujeito. Né? Então, assim, o papel dessa cultura, da cultura que é muitas vezes ritualizada ou colocada nesses objetos de referência, eles podem ser determinantes nessa compreensão de uma escolha de um mundo mais voltado ao campo do trabalho ou um mundo mais voltado ao campo do ócio. Mas quando eu falo mais voltado, eu não estou falando de uma oposição, mas de uma compreensão que pode, em alguns momentos, nos aproximar e nos diferenciar desse fenômeno. Então, assim, a arte, ela é, talvez, dentro desse panorama do mundo do ócio, um dos maiores referentes da compreensão desse traço de cultura e desse traço de uma educação para a vida. Pelo menos assim eu penso. Tá certíssimo, professor. É isso mesmo. E vamos dizer assim, dentro desse trabalho de pesquisa que realizamos, então, com essas mulheres brasileiras, né, que saíram de uma cultura tão distinta como a cultura nordestina ou sertaneja para a cultura europeia, vamos dizer assim, essas mulheres não têm condições de ir... imigrante não tem condição financeira de ir aos teatros, à ópera, de fazer todo aquele roteiro turístico que normalmente fazemos, por exemplo, se a gente vai fazer uma viagem para a Europa. Né? Elas estão ali, vamos dizer, elas foram ou casadas com um europeu ou se casaram ali com um europeu e elas não têm condições financeiras de ir buscar esta cultura, vamos dizer assim, essa cultura dita, entre aspas, como a grande cultura artística, né? Por exemplo, que a Europa proporciona. E, então, fica faltando alguma coisa? Não lhes fica faltando nada. Olha como é maravilhosa a possibilidade do ócio dentro dessa perspectiva, porque elas vão fazer uma leitura ressignificada das mutualidades ou das incongruências entre a cultura sertaneja e a cultura europeia. Então, sair à noite para fazer um passeio a pé pelas ruas, sem medo de ser assaltada ou viver alguma violência, é sim um aspecto que elas identificam como uma grande arte da vida, vamos dizer assim, a grande arte. Olhar os jardins, estar em contato com as pessoas, falar uma outra língua, ter um filho
um filho de um homem europeu. São pequenas, vamos dizer assim, estruturas que as identificam com a grande arte, que é uma arte distinta da cultura própria dela, né? Então, é ressignificar das suas próprias, do que ela traz para o que elas vão viver. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa e vamos tentar, de certa forma, com a rápida indagação, arrematar tudo que a gente conversou. Se o futuro pertence ao ócio, ou seremos cada vez mais escravos do trabalho, professor Cássio? Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Nós teremos que buscar esse equilíbrio. O equilíbrio entre o ócio e o trabalho, eu acho que é o grande desafio que nós temos que enfrentar. Professora Roseli. Concordo plenamente. Acho que isso, sim. Acho que, para isso, precisamos, então, nos dar conta do qual é o conceito de ócio propriamente dito, deste ócio que a gente está aqui promulgando como o ócio verdadeiro, né? E para que a gente possa fazer essa junção, ou buscar este equilíbrio entre trabalho e ócio. Nós agradecemos a participação do professor Cássio, do Nutra, da professora Roseli Cubo, ela que é da Unifor, lá do Ótimo, muitas outras coisas, mas aqui a gente está apresentando como membro do Ótimo, que é o Grupo de Estudos Multidisciplinares sobre o Ócio e Tempo Livre, pela participação aqui no nosso programa, e que hoje discutiu o tema ócio e trabalho. Nós agradecemos aos ouvintes que participaram, aos ouvintes que nos acompanharam, ao professor Cássio, à professora Roseli, pela participação no nosso programa. E a gente volta na próxima semana, quinta-feira, às 14h, discutindo e debatendo o tema trabalho informal. Uma boa tarde. A Universitária FM apresentou Vida no Trabalho. Programa do Departamento de Desenvolvimento Humano da Superintendência de Recursos Humanos e do Núcleo de Psicologia do Trabalho do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Realização: Setor de Jornalismo da Universitária FM. Apresentação: Fátima Leite. Produção de Carlos Augusto, Fátima Leite e Lúcia Helena Pierre. Operação de áudio: Antônio Carlos Lima.